Irmãos, eu quero falar com vocês antes do café da manhã. Acabou de chegar o pão ali, nós tivemos um atraso, mas já vamos servir. Mas eu quero falar com você a respeito de algo muito importante hoje. E para te falar a respeito disso, eu quero usar a vida de um cego para te levar a enxergar. Amém? Parece cômico, né? Engraçado. Mas eu preciso usar esse cego hoje para abrir os seus olhos. Eu quero te falar a respeito de visão. Sem visão nós não podemos ter nada nessa vida. Antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele vai gerar uma visão no seu coração. Amém? Se não existe uma visão, não tem como isso acontecer. Então tem muitas promessas nas nossas vidas que é da vontade de Deus, que você já sabe que Deus tem para você, mas às vezes por não ter uma visão dentro de si, você não consegue desfrutar dessa promessa. Às vezes você tem situações na sua vida que não se resolveram lá atrás. Nós temos um encontro com Deus muito poderoso, né? Momentos ali de cura, de libertação que são tremendos. Mas ainda assim tem algumas coisas que não acontecem de maneira instantânea. Demônios, eles saem sim de maneira instantânea. Amém, irmãos? Não é da vontade de Deus que eles voltem. Uma vez que você foi cheio do Espírito Santo, nenhum demônio pode entrar novamente na sua vida. Mas há feridas, falta de perdão, que às vezes elas continuam a te acompanhar. E isso impede de você desfrutar daquilo que Deus tem para você. Eu quero usar hoje a vida de um homem chamado Bartimeu. Esse homem, ele é citado lá em Marcos capítulo 10, versículo 46. Eu não sei se vai dar para nós usarmos o nosso projetor, mas vai tentando ligar aí. Nós estamos tentando pôr uma lona ali fora. E os irmãos que estão aí fora, vocês escutam a palavra. Escuta a palavra, está escutando? Não, abre a janela aí para eles escutar a palavra. Amém, irmãos? A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 10, versículo 46. Vocês não olham para eles não, que eles é mais feito que eu. Olha para cá. A Bíblia diz assim: e depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu. Para você entender mais a respeito desse homem aqui, eu preciso te mostrar o significado do nome dele. Esse nome, ele era um nome composto. Aqui no hebraico, né, não é como no português que nós usamos. Quem aí tem nome composto? Levanta a mão aí. Nome composto, vai lá. Uma menina. Seu nome composto? Maria Luísa. Do lado? Não, pega um mais fácil de trás. Oi? Carla, Rubia e Maria Luísa. Estão me entendendo, irmãos, o que é nome composto? Esse cara chamava Bartimeu, que é um nome composto. No português parece que está tudo junto, mas não. Cada um desses nomes aqui significa algo. Em primeiro lugar, Bar significa filho. Amém? Todas as vezes que você vê esse nome Bar no original, significa filho. Barrabás, né? Bartimeu, filho de alguém. Amém, irmãos? E a palavra Timeu, o que significa? Significa estimado, muito amado. Esse é o significado dessa palavra. Significa que esse camarada aqui, ele não era qualquer um. Ele tinha uma descendência, mas principalmente pela história que nós vemos dele, ele era alguém escolhido. E é disso que eu quero falar com você nessa manhã. E se você tiver sono, você pode levantar aí, sacode a poeira. Se alguém do seu lado estiver dormindo, você acorda ele. Acorda aí, Rian, varô. Ajuda aí, acorda, irmãos. Você não pode deixar de escutar isso aqui, amém? Ele era muito amado. Esses dias eu estava passando por um sinaleiro e uma mocinha, ela veio pedir esmola. E quando ela parou ali no vidro, eu olhei uma menina de no máximo uns 12 anos de idade ela tinha. E antes de eu ajudar ela, eu perguntei qual era o nome dela. E ela falou Vitória. Eu fiquei pensando que quem colocou o nome naquela moça não estava imaginando que um dia ela estaria no sinaleiro pedindo esmola.
Só de receber esse nome, provavelmente esses pais tiveram ali um pensamento muito bom a respeito dela, de que ela seria vitoriosa, de que ela seria uma menina que ia vencer na vida, mas infelizmente ela não estava desfrutando daquilo que foi programado para ela. Talvez você está aqui me escutando e você tem vivido dias assim. Apesar de você ter uma promessa de vida em abundância, apesar de você ter sido prometido para viver uma vida cheia de vida, de unção, de poder, de vitória, você tem vivido como um derrotado. E isso tudo tem a ver com visão. Esse cara, ele era um filho amado, ele tinha muitos sonhos, sonharam muito a respeito dele, e principalmente, ele era um servo de Deus. Mas chegou um momento em que ele perdeu a sua visão. Eu não estou falando somente da natural, mas da visão espiritual. Eu não estou falando de uma deficiência física, mas uma deficiência na alma, que fez com que ele perdesse o propósito dele, e ele acabou como um mendigo qualquer, sem visão, sem propósito, sem rumo, sem beira. A Bíblia diz que ele estava à beira do caminho, estava sentado à beira do caminho, mendigando. É isso que a Bíblia diz em Marcos 10:46. Presta atenção, irmãos, nunca fique à beira do caminho. Você não foi chamado para ficar no mediano, você não foi chamado para ficar mais ou menos. Você foi chamado para ter uma postura radical, como nós dissemos ontem. Sabe, você foi chamado para ter uma visão espiritual e desfrutar de algo poderoso em Deus. Você não pode, irmãos, ter uma postura qualquer diante dos acontecimentos da sua vida. Mas às vezes o que tem feito com que você se trave e as coisas não acontecem, misericórdia. Tá bom já esse negócio, não dá não? Põe uma cadeira aí para pesar embaixo agora, depois bate. E a falta dessa visão fez com que você se perdesse. O cego, filho de Timeu, estava à beira do caminho. Um filho amado, mas vivendo como um mendigo, sem visão. Não era essa a realidade que Deus havia programado para aquele homem. Não essa era a realidade que os pais tinham colocado para ele. Uma pessoa sem visão, uma pessoa sem propósito, é uma vítima fácil para as armadilhas do diabo. O diabo leva você com qualquer vento de doutrina, porque você não tem um peso espiritual, você não tem estacas firmadas no seu dia a dia. Qualquer vento que vem te leva, qualquer tempestade que vem te leva. Não, você não pode ser assim. Não importa, irmãos, as condições, as circunstâncias, você deve se firmar na palavra de Deus. Mais cedo ou mais tarde, eu louvo a Deus porque o Senhor não desiste de ninguém. Esses irmãos, eles voltam, eles vêm para o retiro, para o encontro, voltam para o Senhor, mas muitas vezes voltam mais feridos, mais destruídos, e todo um processo agora precisa começar até que ele entenda que ele é Bartimeu, filho estimado, filho amado. Vocês estão me entendendo, irmãos, a importância de você hoje cravar suas estacas, determinar qual que é o ponto em que você, dá limites ao diabo, você colocar ali, o ponto em que a sua alma ela não vai mais interferir na sua vida espiritual. Tem muito crente aqui me ouvindo que ainda tem problema com os pais. Você ainda não venceu aquele problema que você tinha lá no encontro que devia ter vencido. Você não liberou perdão, você não avançou. Ou pelo contrário, você fez com que a coisa aumentasse ainda mais. Irmãos, entenda algo aqui que eu quero te dizer nessa manhã. Não são as atitudes das pessoas aí fora que vão designar o que você vai ser, mas é o que você é. É você entender que você é filho amado, escolhido, e não importa o que fizeram, o que vão fazer com você, isso não pode interferir a sua vida. É engraçado, né? Eu com os discipuladores, a gente às vezes fica parecendo telespectadores, de uma grande série
muito emocionante da vida dos irmãos, sabia? Nós estamos torcendo por um final feliz. Toda semana nós sentamos para falar da vida de vocês, sabia disso? Toda semana nós sentamos para falar a respeito dos tropeções, a respeito das atitudes certas, daquele que está pronto para liderar, daquele que tropeçou, mas precisa dar um tempo, daquele que está engatinhando ainda e precisa comer um pouco mais de comida forte para ele crescer, para avançar, todas as semanas. Acredite, nós estamos torcendo muito por vocês, amém, irmãos? Toda semana nós queremos ver um final feliz. Mas é ruim que às vezes nós temos irmãos que parecem que tem uma expectativa muito grande, e a gente fala, esse aqui vai ser um líderzão, mas ele dá uma resposta errada. E ele vai ficando pelo meio do caminho, pela beira do caminho. Ele vai deixando com que as circunstâncias, as feridas vão falando a respeito dele. E ele vai ouvindo essas vozes. E daqui a pouco ele passa a mendigar de maneira espiritual, emocional. Líderes que nasceram para governar estão mendigando agora um amor de uma pessoa qualquer. Misericórdia, irmãos. Você tem o amor de Deus, você tem noção do que é isso? É o maior amor do mundo. Ele está disponível para você a qualquer hora. Ele não limita, ele não para, ele te ama em todo momento. E você está aí mendigando, por favor, fica comigo, casa comigo, namora comigo. Ah, irmãos, para. Entenda quem você é. Entenda quem você é. Sabe que quando eu me converti, eu fiquei 4 anos sem ter um relacionamento sério, sem me relacionar. Às vezes eu conversei com uma moça ali para entrar na corte ou não. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. Mas a partir do momento que minha liderança falava, não é não, acabou. Mas às vezes nós falamos para vocês, sai fora, você não está no tempo certo, ou essa pessoa não está no tempo certo, mas você fica lá mendigando, querendo um reconhecimento. Irmãos, entenda o seu tempo em Deus. Todas as coisas vão acontecer no tempo certo, mas não perca a sua visão como esse cego que ficou à beira do caminho. Tenha uma visão espiritual a seu respeito. No tempo certo todas as coisas vão acontecer, e eu não preciso ultrapassar os tempos de Deus. Entenda que você hoje precisa resolver essas suas feridas. Às vezes nós temos irmãos que ele está totalmente destruído. Vamos pôr aqui que é 100%, né, o momento em que ele está tratado, curado, restaurado, firmado, 100%. Mas ele não está nem 10% pronto para isso. Ele ainda está cheio de feridas, ele ainda está com o coração dele arrebentado, preso a uma outra pessoa, ele ainda tem feridas com os pais, não consegue liberar perdão, e é isso aqui que ele inventa para a vida dele? Não preciso me relacionar. E eu falo para ele, cara, você não está nem completo para si próprio, você quer arrumar alguém para quê? Aí ele não junta com uma pessoa que está 100%, porque essa pessoa ela tem uma visão. Ela está vendo quem que é homem de Deus, quem está aqui cooperando com o mover de Deus. E aí, essa pessoa que está 10%, ela vai achar uma de no máximo 30%. E vão se juntar. O que vai acontecer nisso? Porque não tem ninguém ali completo para suprir um casamento. E aí, irmãos, afunda a coisa. Afunda. E aí é onde o pastor tem que acompanhar, tem que fazer as coisas. É uma luta. Estava vendo o Gabriel e a Kelly. Eles vão testemunhar aqui mais tarde sobre o relacionamento. Esses irmãos, eles chegaram aqui cheios de limitações, muitas coisas ainda para serem tratadas. A Kelly passou a ser acompanhada. Eu me lembro dos primeiros passos da Kelly, ali junto com a Malu, com o Vitor Augusto, dos primeiros dias. Eu lembro do Gabriel, quantas vezes o Gabriel apanhou, meu Deus do céu, e ainda apanha ainda.
mas sabe, sempre com um coração ali disposto. Pode falar, pastor. Muitas vezes, situações, ele, o Carlos, tratando a vida dele, sabe, espremendo, e ele sempre disposto a ser tratado, até que chegou uma hora em que ele estava 100%. Do outro lado nós tínhamos aquele 100%. Não tinha mais limitações, não tinha mais barreiras, e aí eles inventaram de casar. Casaram, estão no começo do casamento. E eu fico vendo Deus fazendo os milagres no começo, e eu acho maravilhoso, porque é assim, faz parte do propósito. Me lembro que quando eu me casei, o meu sofá era um tapete na sala da minha casa, mas tinha alegria naquela casa. Sabe que às vezes eles ainda não desfrutaram da prosperidade que eles vão desfrutar. Às vezes eles ainda passam por situações. Essa semana agora passada, eles não me viram, mas eu estava observando eles. Eles estavam na porta da igreja esperando um Uber passar. E a Kelly começou a abraçar o Gabriel e a beijar o Gabriel, e eu do outro lado do vidro, da vidraça do prédio. Não dá para eles me verem. E eu fiquei olhando, e eu parei e fiquei olhando os dois, namorando na rua. E beijava, e brincava, e se alegrava. Por que isso está acontecendo? Porque ambos são 100%. Aquela não tem mais carências ali que são supridas no Gabriel. As carências dela são supridas no Senhor. O Gabriel não tem carências ali que precisa de uma mulher para ficar choraminguando. Você não me deu atenção hoje, eu preciso de você. Não, ele resolve as coisas dele com Deus. Por isso tem um casamento saudável. Eu te falo, eu nunca tive que aconselhar os dois com um problema grave no casamento, nunca. Ai, pastor, porque eles não são transparentes? Não, meu irmão, você pode ter certeza. Casamento, a chapa esquenta. Quando tem problema, supita rapidinho. Todo mundo da igreja fica sabendo, infelizmente, porque não dá conta nem de disfarçar as brigas no culto. E assim as coisas acontecem. Você precisa resolver a sua vida hoje. Eu não quero falar de relacionamento ainda, mas eu quero te mostrar aqui que enquanto você não entender 100% que você é escolhido, amado, que você pode liberar perdão hoje e avançar na sua vida, você não pode avançar nenhum passo no natural. Você precisa resolver a sua vida emocional hoje. Tratar as feridas, tratar aquilo que ainda tem te prendido. Você precisa buscar Jesus hoje. Esse cego Bartimeu, diante das suas feridas, diante das suas limitações, diante de tantas situações, chegou um momento na vida dele em que ele precisava de ajuda. E ele gritou, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O grito de Bartimeu aqui foi cheio de ousadia. Foi alguém que estava disposto a deixar o medo para trás, as convicções erradas para trás, todas as mentiras que lançaram na sua cabeça. Bartimeu, ele só encontrou o alvo porque ele deixou de viver uma vida ali no meio de mendigos. Sabe que às vezes você fica vivendo uma vida no meio de mendigos? Às vezes o mendigo está lá dentro da sua casa. Eu não estou falando de um mendigo natural, estou falando de espiritual. Gente mesquinha, gente que não consegue prosperar, gente que, sabe, não consegue ser ousado no Senhor e quer te limitar. Ah, para que isso? Para que essa radicalidade toda? Para que fazer tanto curso na igreja? Para que célula toda semana? Para que culto? Para que? E vão te paralisando. Saia do meio dos mendigos, irmãos. Eu sei que tem hora que não tem como, que tem hora que você tem que viver com mendigo. Mas sabe, não escute aquelas palavras, repreenda na sua mente e fala: está amarrado. Eu nasci para viver o melhor de Deus, uma vida em abundância. E eu não vou deixar que o diabo roube os sonhos que o Senhor tem para a minha vida. Se posicione, irmãos, hoje. Se tem alguma coisa ainda aí na sua alma que não está resolvida, resolva hoje. Mentiras, você não está enganando ninguém além de você mesmo. Feridas, falta de perdão, você não está prejudicando ninguém a mais do que você mesmo.
A falta de perdão, ela corrói você, ela corrói a sua alma. Você passa a viver em busca daquela pessoa que você quer o ódio, que você tanto odeia, que você tanto quer o mal dela. E você esquece de viver uma vida para Jesus, uma vida desembaraçada. Sabe, irmãos, se as circunstâncias, as tribulações têm te paralisado, tem algo de errado aí hoje, você precisa entender o quanto você é amado. Amém, irmãos? Eu te falo, tem horas que vem umas tempestades nas nossas vidas que a gente não entende. Mas deixa eu te falar algo. Você pode até questionar as tempestades, mas lembre-se que uma vez que está tudo certo na sua vida, você vai ter paz diante delas. E essas tempestades são para te levar para um novo nível espiritual. Amém? Toda tentação é para te reprovar. Fala isso comigo bem forte para você acordar. Fala, a tentação é para me reprovar, mas o teste é para me promover. Estão me entendendo? Teste é para te promover e te levar a um novo nível espiritual. As últimas semanas não foram fáceis lá na minha casa. De fato, a tribulação passou lá. Tempestade de todos os lados. Minha esposa ficou enferma. Tive que guerrear com uma enfermidade. Ela triturou a mão dela num mixer. Obrigado. Tem gente que não sabe o que é mixer. Explica aí um outro nome. Vamos lá. Um quê? Igual um liquidificador, só que ele é exposto. Ela tropeçou lá no negócio na hora de limpar, ligou e saiu triturando a mão dela. Tem, sei lá quantos anos, 10 anos que eu não bato o carro. Minha esposa, ela apesar de ser uma motorista mais nova, é uma motorista boa. Deve ter aí uns 5 anos que ela não bate o carro. Mas nós dois tínhamos que bater o carro essa semana, o mesmo carro. Batemos o carro 2 vezes. Uma tribulação, porque o carro nem abria a porta do motorista. Então eu fiquei 1 mês saindo pela porta do passageiro. Pensa a situação. Ia levar meus filhos na escola, a janela do carro parece uma porta. Tinha tanto frio que eles tinham que cobrir a cabeça, porque não tinha vidro no carro. Tribulação atrás de tribulação. Prejuízos. Perdemos dinheiro, perdemos coisas, um monte de coisa que eu nem vou te contar aqui. Mas sabe de algo que ontem eu estava falando com a minha esposa? É bom demais servir a Deus, não é? Diante disso tudo, nós viemos para o retiro servir ao Senhor. Sabe, diante disso tudo, eu concluí praticamente o meu livro essa semana, praticamente pronto, escrito. Estamos aqui pregando para vocês, fazendo caça-tesouro até 5 horas da manhã, aleluia, irmãos. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu falei para Larissa, glória a Deus que nós temos o Senhor. Se não fosse Jesus na nossa vida, é bem provável que essas pessoas aí fora não aguentariam. Já tinha chutado o pau da barraca, já tinha pensado em morte, já tinha chutado o balde de casamento e de tantas coisas. Eu te falo, irmãos, diante de Deus, nenhum dia dessas muitas tribulações, desse mês e desses tantos anos, eu pensei em desistir da minha vida, do meu casamento, de algum filho meu, de alguma coisa. Por quê? Porque tem estacas. E a principal delas é de que eu sou escolhido, de que eu sou amado, de que o Senhor, Ele me tirou das trevas para a maravilhosa luz dEle. Não importa a escuridão que eu esteja passando, tem luz. Ele é o Deus da luz, irmãos. Sabe, deixa eu te dizer hoje, não importa a luta que você tem passado, o Senhor está no barco e você não precisa ter medo. Quando aqueles discípulos estavam no barco e a tempestade veio e jogava o barco para um lado e para o outro, Jesus dormia. Por que ele dormia? Porque ele estava cansado? Não, porque ele estava passando uma mensagem. Quando eu estou no barco, você tem que dormir. Você tem que entrar no descanso, não perca a sua paz. Mas um dos discípulos levantou, a Bíblia não conta quem é, eu imagino que seja Pedro. Eu ainda vou tirar essa dúvida lá no céu, porque eu tenho quase certeza que seja o Pedrão. E o Pedrão fala para Jesus: Jesus, não importa que pereçamos. Em outras palavras, no português mais habitual para você, Jesus, não importa que morramos. Pedro estava com medo de morrer, irmãos, com Jesus ali do lado.
Deixa eu te falar algo. Ninguém na história de Jesus, por onde ele passou, houve morte. Nenhuma morte. Ninguém morreu diante de Jesus. Mas todos os que estiveram diante dele, enfermos ou mortos, foram ressuscitados. Meu Deus, isso é poderoso demais. Aquele que cuida de você não dorme, irmãos. Ele não dorme. Ele vigia você 24 horas, como uma galinha que cuida dos seus pintinhos. Eu vi essa semana um vídeo de uma naja, ela tentando atacar uma galinha com os pintinhos. Uma naja é uma das cobras mais venenosas do mundo. E a galinha, ela já abriu as asas, colocou os pintinhos para trás, meio que ela estava me passando uma mensagem: eles têm dono, eles não são quaisquer não. E aquela naja ela levantou a cabeça, preparou o bote, e enquanto ela ia tentando atacar, ela levava picadas, inúmeras picadas daquela galinha. E foi uma guerra, uma luta de muitos minutos ali, mas aquela galinha não desistiu. Ela foi até o fim, até expulsar aquela cobra peçonhenta dali, mas ela não desiste. Assim é o seu Deus. Ele não desiste de você. No meio dos tropeções, no meio das quedas, você pode até mesmo sair daqui, mas Ele não desiste. Ele vai atrás de você, Ele vai te trazer de volta, meu irmão, minha irmã. Mas não compensa você viver essa vida. Permaneça, porque você é escolhido. Permaneça crendo até o fim. Jesus tem uma história maravilhosa para você aqui. Eu fico olhando alguns irmãos, como eu te disse, nós somos espectadores dos irmãos. Fico vendo, eu não vou citar o nome não, mas teve um irmãozinho que chegou no início do ano, com uma namorada, uma moça bonita, ele bonito, um casal bonito. Mas Deus já tinha me falado algo a respeito, eu fiquei só observando. Passou um pouquinho, a moça saiu, foi para outro prédio, ele ficou. O Senhor ontem estava me falando a respeito dele. É escolhido. Na sua casa você vai ser grande. O Senhor chamou a sua casa e Ele te escolheu. Não vou falar para não expor, mais tarde eu vou falar para Ele. E aos poucos Deus vai trabalhando. Parece que você perdeu uma namorada dos sonhos. Parece que você perdeu alguém muito especial. Você não perdeu nada. Escuta o que eu estou te dizendo. Deus só está preparando coisas muito maiores do que você pode imaginar. Coisas muito superiores do que você mesmo conseguiria fazer com todo o seu dinheiro, todo o recurso do mundo, toda a beleza que você acha que você tem. Deus vai te dar coisas preciosas, mas é quando Ele faz. Deixa Ele fazer na sua vida. Deixa Ele operar um milagre. Só entrega a sua vida a Ele. Decida morrer hoje para os seus sentimentos, para a sua emoção, para as suas feridas. Libera perdão para quem tem que ser perdoado, irmãos. E avança. Avança diante de Deus. Amém, irmãos? Tem pessoas aqui hoje que precisam vencer algumas barreiras. Nosso vídeo ficou pronto? Está pronto, Dudu? Eu quero orar com você. Mas antes eu quero passar um vídeo. Esse vídeo, apesar de falar de um assunto que nós já falamos uma vez no encontro, ele fala de um nível um pouco mais profundo. De você se entregar completamente, irmãos, ao Senhor. Tem pessoas na sua vida que realmente elas não mereciam o seu perdão. Mas quem merecia? Você acha que você merecia o perdão de Deus? É óbvio que não, irmãos. Mas mesmo não merecendo, Ele veio, morreu por você, por cada um dos seus pecados e liberou perdão sobre a sua vida. Amém, irmãos? Por isso hoje, você também vai ter essa atitude. Hoje é dia de você parar de jogar a sujeira para debaixo do tapete, enfrentar cada um desses problemas e resolver o que precisa ser resolvido. Amém?